Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade nas nossas resoluções, aqui agora a questão de número 43 e 44 nós vamos resolver juntos aqui nesse vídeo, já que nós temos aqui um mesmo texto base para a gente utilizar ali de apoio. Ó. Utilize as informações abaixo para responder as questões 43 e 44. Nos gráficos abaixo estão representadas as variações do volume e da densidade da água em função da temperatura. Tais variações indicam o fenômeno da dilatação anômala da água. Então aqui nós temos um gráfico volume e temperatura, e aqui do outro lado nós temos um gráfico densidade e temperatura. Depois a gente volta e faz uma análise mais completinha. Vamos para a questão 43. O fenômeno da dilatação anômala da água permite que lagos congelados durante o inverno sejam capazes, de manter a vida aquática no seu interior em função da seguinte propriedade da água: menor volume no ponto de fusão, maior flutuabilidade no estado sólido, mínimo impulso, em temperaturas baixas e máxima densidade no ponto de congelamento. Então, beleza, vamos lá. Imagina aí aquela situaçãozinha de filme de sessão da tarde, parece que eu tô vendo ali na Globo ali o que tá rolando, né? O carinha tá andando assim em cima de um lago, né? Uma criança vai buscar uma bola ali em cima do lago e aí, pum, essa criança cai. Aí as pessoas ficam desesperadas ali dando soco assim na superfície do gelo para tentar tirar a criança, mas ela tá afogando embaixo, né? Deus me livre. O que que rola? Rola que forma uma camadinha de gelo na parte de cima, mas a parte de baixo continua sendo água líquida. Por quê? O que acontece é o seguinte, só para você entender a lógica, né? Todos os objetos, os líquidos, tudo, tem uma propriedade que se chama de dilatação. Quando você esquenta esse objeto ou líquido, ele dilata, ele aumenta de tamanho. Só que a água, ela tem uma coisa que se chama dilatação anômala da água. Anômala porque é diferente, é estranha. Como assim é estranha? Conforme você vai aumentando a temperatura da água, mas não é num ponto qualquer, é num ponto específico, se você vai de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, olha só, você está esquentando, você está aumentando a temperatura. O que que deveria acontecer? Como todos os outros objetos, ela deveria dilatar, ela deveria aumentar de volume. Não é o que acontece. O que acontece com a água é que ela sai de um certo volume e ela diminui de volume, ou seja, ela atinge o volume mínimo dela justamente nessa temperatura de 4 graus. Ou seja, naquela relaçãozinha de densidade, então já preste atenção nessa explicação, porque a gente já vai matar a 43 e a 44, né? A gente ainda nem leu, mas a gente já vai matar. Na relação de densidade, nós temos aqui massa e volume. Então quer dizer que quando você tem o menor volume, necessariamente você vai ter o que? A maior densidade. E aí o contrário também é válido. Para o maior volume, você vai ter a menor densidade. Tá, e o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que quando você está no ponto de congelamento, né, aqui ó, no inverno, quando a temperatura está muito baixa, você vai ter um volume que ainda é maior do que o volume mínimo que a água pode atingir quando você começa a esquentar ela. Então eu vou trocar essas setinhas aqui para facilitar a sua compreensão. O volume mínimo, ele é, na verdade, depois do ponto zero. No ponto zero, digamos aqui, olha que seria a situação de inverno, digamos assim, olha só, quando está muito frio, está congelando, o seu volume ele vai ser relativamente grande comparado àquele volume na situação de 4 graus. Isso significa que a densidade vai ser menor, ou seja, no ponto de congelamento ali próximo ao zero, a densidade da água ela é menor. Isso vai formar uma placa de gelo e vai fazer com que ela suba. Agora lembra lá da historinha do filme da Sessão da Tarde que eu falei? Vai formar aquela camadinha de gelo na parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo ela vai continuar líquida. Essa é a ideia. Então, necessariamente, quando você tiver numa situação de inverno aqui, olha, qual que vai ser a propriedade, né? Qual que vai ser aqui o fenômeno que vai permitir a vida abaixo ali do lago? É a situação de maior flutuabilidade no estado sólido. Por quê? Porque esse objeto ele vai ficar sólido, vai ter uma densidade menor, porque ele vai estar próximo ao ponto de 0 graus, ele vai subir, vai flutuar, vai formar aquela camadinha de gelo e a parte de baixo vai ficar, entre aspas, blindado. Essa é a ideia, tudo bem? Por que não poderia ser as outras? Olha só, menor volume no ponto de fusão, falso. Acabei de te mostrar que é justamente o contrário. O menor volume ele não está no ponto de fusão, ele está ali no ponto a 4 graus. Tudo bem? Esse é um valor fixo, 4 graus. Mínimo impulso, não, porque a gente já resolveu questões ali acima. Eu te mostrei que o impulso
ele é o famoso DVG, né? Devagar ou então Vasco da Gama, né? O que que rola? Essa densidade aqui, ela é a densidade do fluido, vai ser da água. O objeto que a gente está analisando que vai flutuar, na verdade, vai ser o gelo. Então, o gelo ele vai ser o corpo. Então, a gente vai ter que analisar ele aqui no volume imerso. Como ele vai estar flutuando, o volume imerso vai ser menor do que o volume dele todo. Essa seria a ideia. O G ali seria G de gravidade, então essa daqui também está falsa. Máxima densidade no ponto de congelamento? Não, mínima densidade. Acabei de mostrar aqui, ó, no ponto de congelamento ele tem o máximo volume, ali no ponto V0, né, que seria o volume inicial. Então, volume maior, densidade menor. Então, seria mínima densidade, falso também, gabarito, então, letra B. Agora vamos passar para 44 aqui, né? Eu quis fazer ali ponto a ponto para você entender direitinho, até porque essa é uma questão mais conceitual. A temperatura em graus Celsius que corresponde ao mínimo volume da água eu já te dei a resposta ali acima, né? É o 4 graus. Mas eu falei 4 porque eu sabia do conteúdo. Agora, e se você não soubesse? Era o outro gráfico. Dá uma olhada aqui, ó. Nós falamos que nesse ponto aqui, olha, nesse ponto, deixa eu puxar uma seta aqui, ó. Nesse pontinho aqui, densidade é igual a massa sobre o volume. Vê se você concorda que aqui é onde você está no menor volume. É o volume mínimo. Se você está no volume mínimo, a densidade ela tem que ser máxima, é a maior densidade. Dá uma olhada agora no outro gráfico, aonde que está a maior densidade, ó. Densidade, ela está aqui, ó, o ponto máximo dela, ó. Vou até escrever aqui, ó, densidade máxima. Essa densidade máxima, ela está associada a qual ponto? A esse ponto aqui no eixo X. E o que que ele significa? Ele significa temperatura. Então, quer dizer que a temperatura é 4 graus quando você está no ponto de densidade máximo ali, ou no ponto de volume mínimo, que é a mesma coisa. Bom, pessoal, por essas duas questões, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas resoluções aí. Até mais.